Então vamos aqui para a nossa pregação. Chegamos já aqui no capítulo 9. Então nós estamos progredindo, graças a Deus. O livro de Gênesis está dando para pregar um capítulo por vez, até agora, né? Só o capítulo 1, que eu tive que pregar 2 vezes. Também o capítulo 2, preguei 2 vezes, mas parece que do capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estou pregando um capítulo de cada vez, tá tendo um bom andamento. Então, Gênesis, o capítulo 9, que é o capítulo da continuidade da vida, tanto dos homens como dos animais. Aí o tema é o cultivo da maturidade. Ou seja, chegou, agora é como se Deus dissesse, agora é tempo de crescer. Agora os tempos são de crescer. Então, vocês saíram da arca, são e salvos, com tudo que vocês precisam para a preservação da vida, principalmente o alimento, porque Deus vai dar ordem aqui acerca dos alimentos. Então agora vocês arregaçam as mangas e mãos ao trabalho, e vão e povoem a terra e cresçam aí crescimento já tem 3 áreas, viu, Nath? Crescimento já você cresce fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Por isso que existem os adolescentes, A palavra adolescente vem do latim adolescere, que significa crescer. As crianças não gostam de ser adolescente, mas é a fase mais bonita que da humanidade. A fase mais bonita é a fase adolescente, pela palavra, que significa crescer. Eu sei que muitos adolescentes, por ignorância, os pais não ensinam, a sociedade não ensina, eles pensam que ser adolescente é ter direito de dar trabalho para os pais, para a professora e para a sociedade em geral. Eles pensam que adolescente é fazer birra, fazer o que suas paixões. Adolescente tem as mesmas paixões dos adultos. E tem as mesmas responsabilidades que os adultos. Então, se o adolescente for educado, ele vai entender: oh, que bênção maravilhosa, eu sou um adolescente, eu estou crescendo, E cabeça no lugar, capricha nos estudos, seja diligente, trabalhador, começa em casa, Mãe, eu vou lavar as louças, tá? Pai, eu vou pôr aquele tijolo lá para dentro de casa, Pai, a rua está muito feia, eu vou varrer lá. Adolescente é isso, crescendo, Tá certo? E eu estou falando isso com exemplo meu próprio. Eu não dei trabalho na adolescência. Eu trabalhei. Quando eu não trabalhei, porque minha família, apesar de ser bem pobre, não quiseram que eu trabalhasse como criança, Me colocaram para estudar e me sustentaram, Eu ia para a escola, como eu era muito sapeca, a calça rasgava primeiro no joelho. Minha mãe remendava e eu ia com aquele farolzão no joelho, assim, para a escola, a farda. Às vezes era farol mesmo, nos 2 joelhos. E não estava nem aí, eu queria estudar, eu era estudante e as professoras gostavam de mim, eu era levado, eu era uma criança levada mesmo. Mas é assim. Então Noé saiu da arca, agora vamos dizer que eles saíram uma criança, mas eles precisavam crescer espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente.
Alguém aqui já leu Lucas 52? Lucas 52. Lucas 12:52? Ou é 14:52? Nenhum nem outro. Lucas 2:52, né? Que fala: crescia o menino Jesus. Lembra? Aqui, ó. Lucas capítulo 2:52. Quer ver? 2:52. Aqui, ó, em Lucas 2:52 fala que Jesus crescia nessas áreas aqui, ó, nessas áreas que eu falei. Crescia Jesus em sabedoria, intelectualmente, em estatura, fisicamente, e em graça, socialmente e emocionalmente, e em graça diante de Deus e dos homens, né? Então, aí é assim que nós devemos crescer, né? Nessas três áreas, intelectualmente, fisicamente e emocionalmente. A graça aqui pode ser entendido aqui como alguns dizem que é só socialmente, mas é além, emocionalmente, porque o crescimento social depende das nossas emoções, né? Um adolescente emburrado não respeita os mais velhos, né? Não respeita os pais, não cumprimenta as pessoas, chega emburrado, senta lá num canto e fica lá revoltado, como se Deus tivesse feito mal para ele ser adolescente, né? Estou pegando adolescente porque o adolescente é o problema, mas tem adultos, aliás, tem adultos que é eterno adolescente. Se falar que o nariz dele está grudado na cara, ele fica emburrado. Ei, ó, seu nariz está grudado na sua cara aí. Fica emburrado com a gente, fica bravo, né? Aqui tinha uma pessoa que eu nunca tinha chamado a atenção dele. O dia que eu chamei, ele virou meu inimigo. Só isso que eu fiz. Virou meu inimigo. Foi empurrando com a barriga, saiu da igreja, né? São adolescentes. Adulto não. Ô pastor, você está me repreendendo porque eu cheguei. Falava comigo, né? Não gostou. Eu não sou perfeito. Eu posso ter até errado em chamar a atenção dele, mas eu estava tão por aqui. Um adulto chega: pastor, eu não gostei que você me falou assim, né? Como eu não sou perfeito, eu podia dizer: irmão, eu devia ter dito isso mesmo, mas eu disse na hora errada. Você me perdoa? Perdoa. Isso é maturidade. Não ir embora da igreja porque o pastor falou uma palavrinha. O pastor errou, né? Porque o pastor erra também, né? É claro que outras vezes não foi erro, eu não errei, mas mesmo assim a pessoa orgulhosa, a pessoa arrogante, não gosta de ser chamada de atenção, né? Mas todos nós somos suscetíveis a ser advertidos: olha, cuidado, isso que você fez não está certo. Todos nós, isso é maturidade, receber isso como aliás, receber crítica, tanto destrutiva como construtiva, é também sinal. Saber receber as críticas destrutivas ou construtivas é sinal de maturidade. As críticas destrutivas, você se cala, não responde e ora a Deus. Deus, tu me conheces, tu sabe, quando me assento, me levanto, conhece meu coração. Não fala nada. As críticas construtivas, você pergunta a Deus, é assim mesmo: Deus, será que ele ou ela tem razão ao falar isso comigo? Será que ele tem razão? Porque pode ser que a pessoa tenha razão. Se ela tiver razão, você seja humilde e muda a sua atitude, né? Se ela não tiver razão, também funciona como uma crítica destrutiva, né? Fica quieto, não precisa se defender. Mas o imaturo se defende, se emburra, né? Vira inimigo, reage, né? Começa a querer se vingar. Não. Então, maturidade é muito importante na igreja, né? Os crentes, o povo de Deus precisa ser maduro, crescer, vai, cresça e apareça. Portanto,
pregação de hoje é sobre maturidade, a partir do capítulo 9 de Gênesis, né? Na exposição do capítulo, eu cheguei, nos meus estudos aqui, à conclusão de que aqui se trata do cultivo da maturidade. Maturidade se cultiva. Inclusive, se você baixar a guarda, você fica raquítico, não cresce, você para no tempo. Maturidade não pode baixar a guarda, é movimento, é aprendizagem constante, é prática constante, se preciso, é sacrifício constante, é disposição de morrer constante. Eu morro, mas vou ficar firme, né? E vou crescer, não vou ser uma criança eterna. Tá certo? Então, o tema é o cultivo da maturidade, capítulo 9 de Gênesis. Então, é como se Deus dissesse: agora, Noé, os tempos são de crescer, né? Cresça, desenvolva, né? Agora, a pergunta que eu faço aqui para nortear a nossa pregação é: como cultivar a maturidade? Então, a partir do capítulo 9, nós vamos aprender como cultivar a maturidade. A primeira dica é, irmãos, ou irmão, para ficar no singular é melhor, irmão, sua maturidade depende da utilização correta dos meios de crescimento ordenados por Deus. Então, essa passagem deixa claro que a maturidade do servo de Deus, do crente, do filho de Deus, depende do uso correto dos meios de crescimento, ordenado, providos por Deus, né? Porque, como diz Pedro, na segunda epístola, Deus deu tudo que precisamos para crescermos. Olha o que diz aqui, ó. Visto que pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 1 Pedro 1:3. Deus já nos deu tudo, né? Aliás, essa maturidade já era requerida de Adão no Éden, porque lá, ao criar Adão, Deus, como nós já vimos na pregação do capítulo 2, Deus deu um jardim completo de tudo que Adão precisava para se desenvolver, né? E, além disso, que uma das coisas que faz a gente desenvolver também buscar a comunhão com Deus, e Deus vinha todos os dias conversar com Adão. Então, a primeira dica para crescer espiritualmente, para desenvolver maturidade do crente sua maturidade depende da utilização correta dos meios de crescimento ordenados por Deus. Onde é que está isso aqui? Está logo no começo do capítulo 1, no versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Eu posso traduzir isso aqui como: cresça, desenvolva, desenvolva espiritualmente, desenvolva fisicamente, desenvolva emocionalmente, construa uma geração madura, perfeita. A tradução do Novo Testamento de maturidade muitas vezes é traduzida por perfeito, né? Perfeito. Começa de seus filhos, começa de você, sua esposa, e você, a esposa do seu filho. Os animais vão ter medo de você, então os animais não tem problema. Ai. Pavor e medo de vós virão sobre a terra. Aqui começou os animais virarem as costas para o homem, né? Por medo, né? Os animais atacam por medo. Os animais pensam assim: se aproxima de um leão, ele está lá
a 100 metros de você. Aí ele diz, eu vou atacar, porque antes que ele me ataque, eu vou atacá-lo. Então começou aqui. Porque os animais, no princípio, né, até os 600 anos de Noé, né, sem contar as idades de Matusalém, tinha passado muitos anos. Até os 600 anos de Noé, os animais eram dóceis. Todos eram mesmo os animais que viviam na selva, viviam nas selvas, eram dóceis. Eles podiam ir na selva tranquilo, entrar na mata, andar, que um leão, uma cobra, ninguém ia fazer dano, né? Porque sabia que era amigo, né? Mas aí os animais, todos os domésticos, os selváticos, se voltaram contra, né, o homem. Isso exatamente, em boa medida, por causa da imaturidade do homem gerada pelo pecado. Porque o dilúvio não eliminou o pecado. Quando Noé desceu da arca com seus filhos, a natureza pecaminosa não saiu, não foi eliminada. Quando você nasceu de novo, você nasceu de novo, sim. Qual foi o acréscimo? Era o espírito que você não tinha. O espírito humano tinha morrido lá em Adão e continuou morto até o dia que o Espírito Santo entrou em você e ressuscitou o seu espírito. Você nasceu de novo, nasceu do alto. Aí, esse é o único diferencial. Mas a natureza pecaminosa estava lá, né? O diferencial é que agora você tem, como diz Romanos 6, agora você tem domínio sobre a natureza pecaminosa, né? Você não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Essa é a linguagem lá que nós aprendemos em Romanos 6, 7 e 8. Né? Então, mas aí Noé e seus filhos tinham que saber lidar com a natureza pecaminosa, porque estava lá. Assim como nós hoje precisamos saber, maturidade, inclusive, maturidade real, é saber lidar com a nossa natureza pecaminosa. As mesmas paixões estão lá. As mesmas paixões, as mesmas inclinações estão em mim, né? Foi por isso que Paulo bradou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer, não faço; aquilo que eu não quero, eu faço. É claro que isso não é justificativa para a derrota nossa, como muitos acham, né? Porque Paulo depois concluiu: mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque em Cristo eu posso dominar a minha natureza. Não preciso irar. Tem pessoas que falam, culpa o temperamento. Caiu por terra a teoria do temperamento, viu? O que está dizendo? Então tem pessoas que culpam o temperamento. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou... disseram que o meu estupim é curto. Piada só, né? A natureza pecaminosa é uma só em todo mundo. Todos nós tendemos a ser estupim curtos. Cabe a gente. É o que Deus disse para Caim: eis que o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Não é? Domina, né? A ti cumpre dominá-lo. É a mesma responsabilidade que tinha Noé, tenho eu e tem você, né? De lidar com a natureza pecaminosa. Isso é um grande sinal de maturidade, você saber lidar com a natureza pecaminosa, né? Aí não existe crescimento e maturidade sem os meios, né? Aí Deus deu os meios, né? Com algumas regras. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Somente agora Noé a humanidade podia comer carne, certo? Aí tinha que realmente sacrificar os animais, né? Só com uma pequena ressalva: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás, né? Aqui
a gente pode pensar em pelo menos duas razões porque Deus deu essa ordem para Noé e para a humanidade não comer a carne com o seu sangue, né? Por isso que era pecado comer a galinha sufocada, né? A galinha que tem que ser morta cortando o pescoço para derramar o sangue, né? Aqui esse pensamento aqui tem duas pontas. A primeira ponta é visando a saúde, muito provavelmente, né? Como eu não sou da área médica, embora sou abelhudo nessa área, mas por causa da saúde, porque no sangue, talvez, não fala direto aqui, talvez por causa da saúde, porque é o sangue que armazena todas as toxinas. Não, tiro todas as toxinas. E as toxinas é a fonte da grande maioria das doenças, se não todas, certo? Por exemplo, câncer, né? Câncer, toxina é um problema terrível para o câncer, né? Então você tem que tomar muita água, né? Confiar em Deus, primeiramente, tomar muita água com limão, outros detoxes, né? Cuidar dessa área, né? Mulheres, comer muito verde, muito repolho, muito couve, muito brócolis. O verde previne câncer de mama e câncer de útero, né? Muito verde. Homem também tem que comer, né? Então, maturidade física, isso aí cuidar da saúde é maturidade física. E aqui Deus promete punir quem transgredir essa área. Talvez com a própria doença já seja uma punição, a gente não sabe. Não se sabe até hoje. Esse aqui é um alvo de uma pesquisa teológica, quem sabe um dia eu faço. Aí ele inclui aqui o assassinato do próximo, né? No versículo 6, se alguém derramar o sangue do próximo, né? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Ou seja, o olho por olho, dente por dente, que já estava começando, né? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então Deus nos fez segundo a sua imagem e mais ordena que nós busquemos cultivar a maturidade, certo? Mas a ordem persiste: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela, certo? Aqui Deus é enfático, ele repete: povoa a terra, seja fecundo, multiplicai, né? Multiplicai, que depois do versículo 9 fala de novo, aqui não fala nada, mas encerra aqui. Então, meus irmãos, a sua maturidade, a maturidade de Noé, dependia do bom uso dos meios de crescimento que Deus deu, que foi a própria terra, os animais que saíram da arca, a vida que eles tinham, né? E tudo agora ele podia se alimentar e desenvolver, né? Transportando para a Igreja de Cristo, para a vida cristã, cada crente tem a responsabilidade de cultivar a sua maturidade usando direitinho os meios da graça. Quais são os meios de crescimento? Quais são os meios de crescimento que nós conhecemos, né? Quais são? Oração, leitura bíblica, que é a devocional particular ou familiar, o testemunho, né? A igreja, né? E por aí vai. Também tem as ordenanças, o batismo, né? O batismo, ele não é sacramental, como ensina alguns. Ele não existe batismo como sacramento, né? Mas o batismo,
auxilia muito na maturidade. Talvez ela seja, o batismo na vida cristã, seja o ponto de partida para a maturidade. Porque enquanto não batiza, aquele cristão ainda está sem compromisso, né? Quer dizer, ele acha que está sem compromisso, ele ainda não está obedecendo todos os mandamentos, porque acha que não tem capacidade. Aí, na educação para o batismo após o batismo, o crente, a minha experiência é que o batismo proporciona, pelo menos como pontapé inicial da maturidade. Certo? Vamos pular para o próximo ponto, senão eu não termino. Então vamos lá. O segundo ponto é sua maturidade, ao mesmo tempo que sua maturidade depende de como você usa os meios de crescimento outorgados por Deus, também, em segundo plano, que sua maturidade, irmão, depende de você seguir firme e confiante na fidelidade de Deus, em todas as suas promessas. Irmão, a maturidade, o crente maduro, ele não titubeia, ele não balança nas adversidades, ele não se desestrutura nas adversidades, né? Ele aguenta firme em oração, ele sente o baque, mas ele aguenta firme, né? Porque ele tem as promessas de Deus. Aí o crente que não confia, como diz o espanhol, confia pero que não muito, e muitos cristãos é um pé nas promessas de Deus e um pé nas suas capacidades humanas, né? E muitas vezes o peso dele está mais nas suas habilidades humanas, né? Ou desabilidade, porque ele não tem habilidade. Muitas pessoas acham que ele é forte emocionalmente, e aí ele confia nas suas forças, na sua força emocional. Aí quando vem a adversidade ele desmonta, certo? Então a maturidade é também dependente de como você reage às promessas de Deus. Aqui, veja Noé aqui, no versículo 8, né? Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Irmãos, o que é uma aliança senão uma promessa, né? Uma promessa carimbada, né? E assinada. Então, aliança é isso, é uma promessa carimbada e assinada. Então, a maturidade depende do crente viver com base na aliança que Deus fez com você, com base nas promessas. Irmãos, Deus fez uma aliança conosco. Como é que se chama essa aliança agora? Nova aliança. E essa aliança tem todas as garantias. Todas as garantias. Do pé à cabeça está tudo garantido. Da alma ao corpo está tudo garantido. Aí nós vamos fazer o que com essa aliança, com essas promessas de Deus? A aliança é uma promessa, como eu disse agora, promessa carimbada e assinada. Então Deus disse a Noé: agora, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Essa aliança é perpétua, essa aliança é eterna, ou seja, eterna sim, no sentido, enquanto durar a terra. Esse é um termo que Deus usou no capítulo anterior, quando eles saíram da terra, da arca, Deus disse, enquanto durar a terra, e fez aquelas promessas lá das estações do ano, né, relativa às estações do ano, e essa promessa vale também para essa aliança, né, para a nova aliança. Então, enquanto durar a terra, Deus cuida de nós, cuide da humanidade toda,
principalmente, mas de uma maneira especial, do seu povo redimido, do povo da aliança, né? Mas essa aliança de Noé é com a humanidade inteira, mas com o povo da aliança, que agora é a nova aliança, que inclui Israel, inclui as nações. Deus não esqueceu, não abandonou Israel e nem nomeou a igreja como Israel de Deus, como interpreta mal essa frase lá de Gálatas, o Israel de Deus, né? A nova aliança inclui Israel, inclui os gentios. E a fé nessa promessa, na fidelidade de Deus a essa aliança, é o parâmetro geral para a maturidade. Pessoas imaturas não são alicerçadas nas promessas de Deus, sempre duvidando das promessas de Deus, ou melhor, sempre argumentando contra as promessas de Deus, se não com palavras, com atitudes. Certo? As minhas atitudes, até o meu jeito de olhar, diz muito sobre a minha fé, minha confiança em Deus, né? Mas aí gera o quê? Uma pessoa imatura, fraca, né? Daqui a pouco nós voltamos à palavra fraca, né? Então, continuando aqui no versículo 11: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Essa é a aliança. Essa é a aliança de Noé. Eu falei de nova aliança, mas não se trata nós estamos aqui na aliança de Deus com Noé, certo? A aliança de Deus com Noé foi não inundar mais a terra. Então, o povo, os Noé e seus descendentes tinham que estar na maturidade acerca dessa aliança. Ele tinha que estar seguro, firme, que nunca mais ia haver destruição da terra, né? Com dilúvio. Dito bem certo isso, porque lá no final de Apocalipse, e também Pedro fala da destruição da terra por fogo, certo? Continuando. 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Ou seja, todas as gerações enquanto durar a terra. Qual foi o sinal? Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a terra. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e de toda a carne que há na terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança. Estabelecerei entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, o arco. Então, agora eu vou falar para vocês que não existe arco-íris, né? Arco-íris é mais uma rebeldia do homem contra Deus. Deus diz aqui apenas arco, não fala arco-íris. Arco-íris, por que é mais uma rebeldia contra Deus? Vocês sabem ou não? Porque íris, eles foram lá na cultura grega e buscou o nome de uma deusa. Buscou o nome de uma deusa chamada Íris. E uma deusa era, podia assim dizer mais ou menos assim, a deusa da esperança, né? Aí colocaram, acrescentaram o arco íris, a palavra íris é o arco, mas na Bíblia a palavra de Deus diz apenas arco. Íris foi paganismo, é uma nomenclatura do paganismo, né? E esse paganismo, essa rebeldia contra Deus, se desenvolveu tanto que hoje
não dá para falar mais em arco-íris, até eu vou da Guarani falar só arco também. Porque o que simboliza arco-íris hoje em dia? Quem sabe? É LGBT, o ativismo gay. Né? Aí, tudo bem, eles têm razão, porque esse arco-íris que eles estão falando não é o arco de Deus. Não é o arco da aliança de Deus com Noé, porque o arco de Deus com Noé não havia íris, não era arco-íris, não homenageava nenhum deus pagão. Né? O arco-íris, o arco de Deus só adora a Deus, só lembra de Deus como benfeitor, Deus de amor, Deus de justiça. Né? Lá no capítulo 7, né, quando ele sai da arca, Deus diz, não, eu não vou mais destruir, e aqui também, não vou mais destruir a terra e os seres viventes, mesmo que o homem ainda continue sendo mau. Deus era realístico, o homem ia continuar sendo mau, o desígnio do homem ia ser mau, está lá no capítulo 7, na descrição da saída da arca, mas mesmo assim Deus prometeu não destruir mais a arca, destruir mais a humanidade. Né? Então é um Deus de justiça, um Deus de amor, de misericórdia, porque a terra continuou sendo a mesma. Depois que Noé e seus filhos e os animais saíram da arca, o homem deu sequência à sua evasão, às suas paixões. Continuou e aumentando cada vez mais. Né? Então eu não tenho problema do LGBT, do movimento ativista gay, adotar o arco-íris como símbolo deles. Nem sei porquê, eu procurei saber, não explicaram não porquê. Mas eu não tenho problema não, deixa eles para lá, com o arco-íris dele, arco da idolatria. Eu fico apenas com a palavra arco. Amém? Vocês ficam também apenas com a palavra arco. Quando você mencionar, ver o arco-íris, olha lá a aliança que Deus fez com a humanidade. É o arco de Deus, o arco da aliança. Fala assim, dê o seu testemunho, o arco. Né? Aí a pessoa fala, arco-íris? Não. Arco-íris é da LGBT e dos pagãos, né? que acrescentaram a deusa grega da esperança no arco-íris. Arco-íris não é um arco da esperança, é um arco da aliança, né? É um arco da promessa de Deus. Amém, meus irmãos? E o terceiro e último aqui, vamos andar mais rápido. Então, sua maturidade, a minha maturidade espiritual, emocional e física, depende de como eu reajo aos meios de crescimento, de como eu uso, depende como eu sou firme e confiante da fidelidade de Deus com respeito às suas promessas, representada pelo arco, o arco de Deus, o arco da aliança com Noé e com toda a humanidade. Mas, em último lugar aqui, depende sua maturidade, meu irmão, depende de como você encara a realidade de suas fraquezas. O homem gosta de extremos, né? O homem é extremista. Ou ele se sente fraco demais, exageradamente, e se justifica por isso. Eu não consigo, não dou conta, eu estou fraco. Ou ele, sendo fraco, acha que está forte e fica arrogante, presunçoso, petulante e rebelde. Né? Existe um equilíbrio com respeito às nossas fraquezas. E o equilíbrio é encarar a realidade das suas fraquezas. Lembre que Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, foi simplesmente isso. Ele foi atingido por um espinho na carne, o enfraqueceu demais, ele clamou a Deus 3 vezes, Deus disse a resposta de Deus, porque Deus sempre responde às nossas orações, amém? Aí a resposta de Deus foi, a minha graça te basta, né? A minha graça te basta. Aí ele concluiu que ele tinha que encarar a realidade, ele disse, realmente eu sou fraco, mas eu devo me orgulhar, me alegrar, me gloriar nas fraquezas. Aí ele entendeu que eu sou fraco para a glória de Deus,
Porque quando eu sou fraco, ele diz aí, Deus vem e me fortalece. Por isso que Isaías 40 é significante, é relevante para nós, para as nossas vidas, porque lá diz que aquele que espera no Senhor, corre e não se cansa, anda e não se fatiga, né? E renova as suas forças. O crente maduro, meus irmãos, não fica dando desculpa das suas fraquezas, ele encara as suas fraquezas. Muitas vezes até errando e acertando, né? Mas sempre dependendo da graça de Deus e encarando a sua fraqueza. Porque o propósito da maturidade é agradar a Deus, fazer as coisas certas que agradam a Deus neste mundo. Enquanto estivermos nesse mundo, a ordem é fazer o bem, fazer a vontade de Deus, acertar o alvo, porque pecado significa errar o alvo, né? Mas a gente depara com as nossas fraquezas, aí vamos dar desculpa, vamos dar justificativa, né? Você sabe que eu já condenei alguém aqui, condenei assim, teoricamente, não falei para ele que eu não tive oportunidade, mas eu diria se eu tivesse, né? Não vim na igreja por causa de uma dor de cabeça, não é dor de cabeça do Antônio, que a dor de cabeça do Antônio a gente sabe que é fulminante. Se é dor de cabeça fulminante que você não aguenta tudo, aí tudo bem, mas não vai na igreja porque eu estou com uma dorzinha fina aqui de cabeça, se eu for, aí começa aí, o se eu for vai aumentar e tal, e eu não vou aguentar, eu vou desmaiar na igreja, vai ficar feio, vai ficar humilhante. Irmão, não tenha medo de ficar humilhante, né? Porque a Bíblia já garantiu, Jesus disse que quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Então, a pergunta lá foi, como cultivar a maturidade? Primeiro nós falamos que você, aqui com base no capítulo 9 de Gênesis, que você deve fazer uso dos meios de crescimento da forma correta. Aí nesse caso, vai para Tiago. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Segunda maneira que nós acabamos de ver é depender, se firmar nas promessas de Deus, ser firme e confiante na aliança que Deus fez conosco. E por último aqui, nas horas das fraquezas, se sentir forte em Deus. Amém? Deus nos fortalece, há promessas e mais promessas, né? Aí vamos ler o restante aqui. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Cã, seja servo dos servos, e a seus irmãos, e ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Quer dizer, eles não desceram da arca prontos, certo? Preparados, maduros. O dia você não se converteu a Cristo, foi salvo e já maduro, né? Você precisava se desenvolver. E para desenvolver, você precisava encarar a realidade das suas limitações, das suas fraquezas. E aí, por isso que Noé e seus filhos já saíram fazendo besteira.
Eles eram imaturos, eles saíram da arca sem orientação ainda, sem força, muito frágeis, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Aí começaram a fazer besteira. Mas a ordem estava lá. Sede fecundo, multiplicar a terra, alimente de tudo que tem, desenvolva-se, certo? Mas suponho que não fala nada, mas muito provavelmente houve muitas lições ali, né? Não fala nada, não fala. Deus, Cão foi amaldiçoado a ser perpetuamente servo de Sem. Os camitas foram amaldiçoados a ser servos. Isso pode indicar escravidão ou vínculo empregatício, sei lá, dos semitas. Será que é por isso que os judeus... os cananeus, são os cananeus, né? Quem foram os cananeus? Né? Por aí, né? Aí, será que é por isso que os judeus... Não existe, é difícil um judeu empregado, é só patrão? Só tem judeu patrão? Né? Embora nada errado em ser empregado, né? Sendo um bom emprego, né? Ou como diz o outro, pagando bem, né? O que tem? Mas vocês vejam aí que a gente não pode ficar olhando para a vida dos outros, não. Fulano é fraca, imatura, ou você também? Não. Ninguém foi obrigado a seguir o exemplo de Cão, né? Dos cananeus, né? Segue, cada um é responsável por seu crescimento, né? O máximo que a gente pode fazer é ajudar o próximo nesse crescimento. E nós ajudamos quando nós mesmos, irmãos, quando nós mesmos desenvolvemos, buscamos cultivar a maturidade, isso também ajuda as pessoas ao nosso redor a se desempenharem pela maturidade. E até mesmo buscar em nós qual é o segredo, né? E é a oportunidade de compartilhar, né? A Igreja de Jesus vive aí capengando, porque não há em quem espelhar. Quando você está olhando para uma pessoa madura e de repente você vai visitar na casa dele, ele não é o que ele é em público. Aí decepciona. Mas não devia decepcionar. A ordem que nenhum de nós somos padrão de exemplo para ninguém. Nosso exemplo é Cristo. Então, se alguém lhe decepcionar, tira os olhos dele e olhe para Cristo. Como diz Hebreus 12, né? Olhando firmemente para Jesus. Esse nunca nos decepcionou, não está nos decepcionando e nunca nos decepcionará. Ele é o varão perfeito, o Filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Mas é importante encarar as nossas fraquezas, porque se a gente não encarar, a gente fica arrogante ou preguiçoso de crescer, porque não encara as fraquezas com fé em Deus, da maneira de confiança em Deus. Nós somos frágeis, mas temos um Deus que é forte. Amém? Nós somos frágeis, mas temos um Deus que nos ama. Nós somos frágeis, mas temos um Deus que já nos deu tudo, todos os meios para nós crescermos. É só fazer uso Nós somos frágeis, mas Deus nos deu o Espírito Santo para nos guiar. Nós somos frágeis, mas nos deu a direção da palavra de Deus. Nós somos frágeis, mas nos deu a igreja. Nós somos frágeis, mas Deus nos deu o exercício da oração. Nós somos frágeis, mas eu posso ser um instrumento de Deus para edificar outras pessoas, no evangelismo, levando a salvação para os que ainda não são salvos, levando bom exemplo e ensino para novos convertidos crescerem espiritualmente, ou até velho convertido que está aí até hoje, vivendo como crianças em Cristo, como Paulo
apertou com os coríntios: vocês são crianças em Cristo. Não, nós não temos que ser crianças em Cristo com o passar do tempo. Então, como o autor do livro de Hebreus, ainda passou tanto tempo, vocês ainda estão necessitados de alimento líquido. Porque o alimento sólido é para as pessoas que têm bom discernimento espiritual. Tá certo, irmão? Então, em terceiro lugar, sua maturidade depende de como você encara a realidade de suas fraquezas. Muitas vezes errando e acertando, como foi aqui, no caso de Noé e seus filhos, né? Embriagando, o outro vendo a nudez do pai, mas outros acertando, sem uma maturidade tremenda, quando a gente quer, Deus dá os meios. Quem deu a ideia de Sem e Jafé andar de costa e com um pano já preparado para de costa mesmo, desviando o rosto, cobrir o pai para não ver, né? Essa ideia aqui de ver a nudez do pai corrobora aquilo que eu falei para vocês da imoralidade dentro de casa, pai ficando despido em frente de sua família, né? O pai não precisa andar de cuequinha dentro de casa, não. Você tem filho, filha, se você tiver. Agora, por outro lado, Noé estava nu, mas era dentro da casa dele. Mas como ele estava dentro da tenda e provocou o cão deve ter chegado e visto. Você sabe que a primeira vista de qualquer tentação não é pecado em si. Se os seus olhos deparou com uma coisa, um monte de dinheiro ali em cima daquele balcão, alguém esqueceu uma mala de dinheiro ali, aí aguça os olhos, não, aí você vira os olhos, né? Daquele lá, não, lá, vira. Então, o cão podia ter tido a maturidade de fazer o que Sem e Jafé fizeram. Então, maturidade também a maturidade gera o discernimento de como fazer as coisas de modo que Deus goste, de modo que agrade a Deus e glorifique o nosso Senhor. Amém? Então, as nossas considerações finais eu vou ler aqui. Imaturidade, irmãos, é um problema para a edificação da Igreja de Cristo. Tem sido um problema. Uma pessoa espiritualmente imatura, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, uma pessoa imatura, em vez de trabalhar, ela dá trabalho. Mesmo quando ela se torna neutra, porque o imaturo gosta de ser neutro na igreja. Chega, senta, vai embora, não fede, nem cheira, não ata, nem desata. Como é que se chama a pessoa que não ata e não desata? Na igreja, ou em qualquer lugar. Como é que se chama? Chama-se, está lá, peso morto. Então, mesmo quando essas pessoas se tornam peso morto na igreja, porque é imaturo, né? Um crente imaturo na igreja é um peso morto. Uma vez no culto de oração, eu estava pregando sobre isso, ninguém deve ser um peso morto na igreja. Eu disse, se tiver algum que se sente um peso morto aí na igreja, fale comigo que eu vou orar para você morrer. Aí a irmã Ruth, era engraçado a irmã Ruth. A irmã Ruth, não pastor, não ore para eu morrer não. Eu falei, não irmã Ruth, estou falando aqui, eu só vou orar para quem pedir. Pastor, ore por mim que eu sou um peso morto na igreja. Noé e todos os que com ele estavam na arca, ao saírem de lá para viver uma vida nova, precisavam dar continuidade, precisavam povoar a terra de maneira sustentável. Portanto, a saída da arca marca um desafio. Qual era o desafio? Cultivar a maturidade. A sua conversão é um desafio também. Sair da arca pode ser simbolizada, representada pelo dia que você orou a Jesus, dizendo, Senhor Jesus, eu creio, perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Quando você parou de orar, aí tem outro desafio para frente, crescer.
Amém? Então, meus irmãos, cresçamos todos naquele que é o cabeça, Cristo, como diz Efésios capítulo 4.